Eu acho que a Rússia é a ameaça número um para a Europa e, na verdade, para o mundo ocidental. Nossas relações com a Rússia mudaram para sempre. Por anos, Putin acreditou que sua frota fantasma era intocável, centenas de navios fantasmas escapando das sanções e financiando sua máquina de guerra, enquanto o Ocidente assistia impotente. Essa era a ilusão favorita de Moscou, mas em 7 de janeiro essa ilusão se desfez. No meio do Atlântico, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América abordou um navio fantasma russo, apreendeu-o e prendeu a tripulação. Isso ocorreu enquanto 3 navios de guerra russos apenas observavam, sem agir. Eles não podiam atirar, não podiam intervir, estavam impotentes. Isso não foi apenas uma apreensão, foi a máscara caindo. Porque quando o blefe foi desmascarado, a Rússia recuou novamente. A regra de ferro permanece inabalada. A Rússia recua no momento em que encontra força de verdade. Mas aqui está o que torna isso ainda pior para Moscou. Os Estados Unidos da América não tinham terminado. Pouco depois, apreenderam outro petroleiro. Os russos agora estão perdendo a cabeça. Alguns estão pedindo uma declaração de guerra, enquanto outros estão pedindo o assassinato do presidente Trump. Então vamos analisar como exatamente a frota sombria de Putin passou de intocável a humilhada em questão de dias. Tudo começou em dezembro, quando os Estados Unidos da América bloquearam a Venezuela, impedindo a entrada e saída de navios. Para mostrar seriedade, os Estados Unidos da América chegaram a apreender 2 petroleiros diferentes. Bem, nesse exato momento, havia um navio-chefe da Guiana que vinha do Irã e estava indo em direção à Venezuela. Ele se chamava Bella. Esse navio foi sancionado pelos Estados Unidos desde 2024. Ele foi sancionado por transportar petróleo iraniano e supostamente ajudar grupos ligados ao terrorismo. Assim, quando as forças dos Estados Unidos da América viram o navio indo para a Venezuela, conseguiram um mandado federal para apreendê-lo. Bem, foi aí que o navio fez um retorno e começou a correr em direção ao Atlântico Norte. Uma perseguição naval em alta velocidade começou. A Bella realmente desligou seu sinalizador de localização para esconder sua posição e garantir que não pudesse ser facilmente capturada. Mas, infelizmente, isso não funcionou. Mas, do nada, o navio voltou a aparecer no Ano Novo e, dessa vez, estava navegando sob um nome diferente e uma bandeira russa. Na verdade, a tripulação também pintou uma bandeira russa na lateral do navio para basicamente assustar a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América. Agora, como se tudo isso já não fosse claro o suficiente, o Kremlin realmente enviou 2 navios de guerra e um submarino para escoltar o navio de volta às águas russas. Putin esperava que os Estados Unidos da América não quisessem arriscar uma escalada com a Rússia, e assim ele poderia blefar para voltar em segurança. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como planejado, pois em 7 de janeiro, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América embarcou no navio. Veja só. Como você faz para embarcar em um petroleiro no meio do mar? Sim, boa tarde, Jenny. É bom poder te ouvir desta vez. Você tem razão. Agora que o navio foi apreendido como um navio tão grande que anda a 16 km por hora, mais devagar que uma pessoa correndo, consegue evitar a atenção militar dos Estados Unidos da América. Bem, parte disso tem a ver com o embarque. Tendo participado de operações em que helicópteros deixam pessoas em navios, você precisa de uma abordagem realmente em equipe. E se o navio não quer que você embarque e fica se movendo o tempo todo? Você pode mudar o vento no convés, deixando tudo instável ao tentar pousar o helicóptero, o que dificulta muito. É possível descer pessoas por corda, mas com o navio em movimento e balançando, isso pode ser muito perigoso e depende do clima. As informações ainda são escassas. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e os militares, como você disse, estão acompanhando isso há 2 semanas. O mais interessante do ponto de vista militar é essa mudança de bandeira. Ele primeiro hasteou uma bandeira de Gana ao sair do Caribe, depois trocou por uma russa, e há relatos de que pintam a bandeira russa na lateral do navio. Tudo isso foi porque, segundo o direito internacional, os russos podem protegê-lo, e entendemos que havia um submarino russo e alguns navios de superfície circulando para protegê-lo. Faltam detalhes sobre isso. Sabemos que os russos emprestaram bilhões de dólares aos venezuelanos para comprarem equipamentos militares russos, e em troca receberiam petróleo.
Se isso tem relação com aquilo ou não será revelado em breve, o que está claro é que a missão finalmente foi bem sucedida e o navio foi apreendido na costa do Reino Unido. E aqueles 3 navios de guerra que Putin enviou, bem, eles estavam literalmente assistindo toda essa operação acontecer. Eles só observavam enquanto os Estados Unidos da América apreendiam o petroleiro e prendiam a tripulação. Agora, como se isso já não fosse embaraçoso o suficiente, os Estados Unidos fizeram isso de novo. Apenas algumas horas depois, o Comando Sul dos Estados Unidos da América divulgou esta declaração em uma ação antes do amanhecer. Esta manhã, o Departamento de Guerra apreendeu sem incidentes um petroleiro da Frota Negra, sem bandeira e sancionado. A embarcação interceptada, Sofia, estava operando em águas internacionais e realizando atividades ilícitas no Mar do Caribe. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América está escoltando a Sofia para os Estados Unidos da América para a decisão final. A lição de tudo isso é bem simples. Você pode correr, mas não pode se esconder. E a regra de ferro da política mundial ainda permanece. Essa regra diz que a Rússia sempre recua quando encontra força. E essa regra permanece inquebrável até hoje. Agora, o governo russo realmente divulgou um comunicado e está muito irritado. Como você pode esperar? Veja só. Em 24 de dezembro de 2025, o navio Marinera obteve permissão temporária para navegar sob a bandeira da Federação Russa. Hoje, às 3h, horário de Moscou, em mar aberto fora das águas territoriais de qualquer estado. Forças navais dos Estados Unidos da América abordaram o navio e perderam contato com a embarcação. De acordo com as normas da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, vigora no mar aberto o regime de liberdade de navegação. E nenhum estado tem o direito de usar força contra navios devidamente registrados sob a jurisdição de outros estados. Agora, eu não sei se a Rússia é o melhor país para estar falando sobre isso, a Carta das Nações Unidas. Porque o primeiro capítulo da Carta da Organização das Nações Unidas afirma que você não pode invadir outro país. Parece que a Rússia pulou esse capítulo. Mas, de qualquer forma, isso não foi exatamente uma violação da lei da Organização das Nações Unidas, porque os Estados Unidos da América tinham sancionado o navio. E além disso, isso não foi apenas um movimento de sinalização. Os Estados Unidos da América tinham um mandado para o navio, e agora o cumpriram. Após isso, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou um comunicado. Na declaração, exigiram que os Estados Unidos da América garantissem tratamento humano e digno aos russos no navio. E também exigiram que os Estados Unidos da América não dificultem o rápido retorno desses cidadãos à sua terra natal. Infelizmente, não parece que os Estados Unidos da América vão ceder, pois o Departamento de Justiça abriu um processo contra todos a bordo. Ouça só. Acho que você fala do petroleiro Bellon apreendido hoje de manhã. O Departamento de Justiça e o de Segurança Interna, junto ao Departamento de Guerra, anunciaram hoje a apreensão por violações das sanções dos Estados Unidos da América. Eu já falei sobre a aplicação da nossa política de sanções aqui no púlpito antes do Ano Novo. Esta administração aplicará totalmente a política de sanções dos Estados Unidos. A embarcação foi apreendida esta manhã no Atlântico Norte, de acordo com um mandado emitido por um tribunal federal dos Estados Unidos da América após ter sido rastreada. E essa era uma embarcação da Frota Fantasma venezuelana que transportou petróleo sancionado. E os Estados Unidos da América, sob este presidente, não vão tolerar isso. Eu também acrescentaria que a embarcação tinha uma ordem judicial de apreensão envolvendo a tripulação. Isso significa que a tripulação agora está sujeita a processo por qualquer violação aplicável da lei federal. Eles serão levados aos Estados Unidos para o processo, se necessário. Agora, claramente, os russos estão perdendo a cabeça e não conseguem controlar suas emoções. Temos um político russo falando de forma muito dura. O primeiro vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal da Rússia disse que a Rússia precisa atacar com torpedos e afundar alguns barcos americanos. Acho que ele está esquecendo a primeira regra da política moderna: não mexa com barcos americanos. Mas ainda assim, um analista russo afirma que Putin e a Rússia causaram isso a si mesmos. Veja essa análise. No fim, criamos problemas ao chamar o petroleiro de nosso e pedir que não mexam nele. Após tentativas de capturar o petroleiro, nada conseguimos para protegê-lo. Ficou claro que declarações diplomáticas vazias não assustam mais ninguém. Agora,
Só resta fugir e reclamar à Organização das Nações Unidas. Uma tentativa de demonstrar força, sem ter força de verdade, acabou sendo uma piada completa. Isso foi o que disse um blogueiro militar russo. Você pode ver que os russos não estão lidando muito bem com isso. Para piorar, o presidente Trump fez outra declaração. Enquanto isso ocorria, e os Estados Unidos da América mostravam total compromisso com a OTAN. Veja só, lembre-se, para os grandes fãs da OTAN, eles estavam em 2, Produto Interno Bruto, e a maioria nem estava pagando suas contas, até eu aparecer. Os Estados Unidos da América estavam pagando por eles de forma tola. Eu, respeitosamente, consegui que eles chegassem a 5 do Produto Interno Bruto, e eles pagam imediatamente. Todo mundo dizia que isso não podia ser feito, mas podia, porque, acima de tudo, todos eles são meus amigos. Sem a minha intervenção, a Rússia já teria toda a Ucrânia agora. Lembre-se, encerrei sozinho 8 guerras. E a Noruega, membro da OTAN, ainda assim não me deu o Prêmio Nobel da Paz. Mas isso não importa. O que importa é que eu salvei milhões de vidas. Rússia e China não temem a OTAN sem os Estados Unidos da América. E duvido que a OTAN apoiaria os Estados Unidos da América se precisássemos. Tem sorte de eu ter reconstruído as Forças Armadas no primeiro mandato e seguir fazendo isso. Isso é o mais importante. Sempre apoiaremos a OTAN, mesmo que não façam o mesmo por nós. A única nação que China e Rússia temem e respeitam são os Estados Unidos da América. Agora, alguns russos realmente não estão lidando muito bem com isso, porque, no fim das contas, Putin realmente queria desmontar a OTAN de uma forma ou de outra. Assim, ele pode seguir com seu sonho de reconstruir a União Soviética. Bem, após essa declaração, um russo está perdendo a cabeça e pedindo o assassinato do presidente pelo serviço secreto americano. Veja isso. Há um ano, tudo isso geraria perplexidade e risos. Agora, esse laranja insano, com seus bombardeios de civis na Nigéria, sua invasão da Venezuela e o assassinato de seus cidadãos em terra e no mar, além de suas ameaças de tomar a Groenlândia e derrubar o presidente da Colômbia. E sua declaração aberta de agressão em todo um hemisfério deveria ser alarmante e levar o mundo inteiro a agir. Se isso continuar, deve-se questionar se ele deveria ser autorizado a sobreviver fisicamente até o final do seu mandato. Para mim, isso soa como uma mensagem bastante clara para assassinar o presidente. E para isso, eu só tenho um vídeo. Este é um dos meus vídeos favoritos. Ouça só! E as ameaças às nossas nações não descansam, observam todos os nossos passos. Irã, Rússia, China, Coreia do Norte, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, Al-Qaeda. Podem estar assistindo isso agora. Nosso exército não é um programa de debates de notícias a cabo. Nós não nos importamos com a sua aparência, não nos importamos em quem você votou, em quem você adora, o que você adora, quem você ama. Não importa se seu pai deixou milhões para você quando morreu, ou se você sabia quem era seu pai. Fomos moldados em uma máquina de partes letais em movimento que você faria bem em evitar se souber o que é melhor para você. Não seremos intimidados, não vamos recuar. Já vimos a guerra, não queremos guerra, mas se você quiser guerra com os Estados Unidos da América. Tem uma coisa que eu posso te prometer, que Deus me ajude, outra pessoa vai criar seus filhos e filhas. Um dos problemas de fazer vídeos como esses, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando. No vídeo, o YouTube costuma desmonetizar ou restringir nossos vídeos. Só na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados, segundo o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada os anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, que os ucranianos estão tentando sobreviver. Por isso acreditamos que é importante mostrar tudo isso. E é por isso que lançamos nossa própria plataforma, Business Basics. Nós a construímos do zero, para não termos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones. Não precisamos borrar nossas imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Assim, não precisamos nos censurar, só porque os anunciantes não aprovam nosso conteúdo. O site é financiado pelo seu apoio, não por anúncios. Se você se interessa por esse tipo de cobertura,
Quer ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdos extras que não postamos no YouTube? Então junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já carregamos e a todos os vídeos que vamos carregar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.